Reciclagem da visão. Beleza? Olha só o banner que tá na tela. O encontro do presbitério vai ser em Florianópolis, em novembro. Josué, volta ali aquela imagem. Aproveitar essa segunda aí que os presbíteros se reúnem aí, mais aí pra assistir o Novas do Reino. Vai ser em Florianópolis, não é em Cachoeira do Sul, como estava sendo os últimos encontros de presbíteros, né? Vai ser dia 16 de novembro, às 10 horas, no Hotel Intercity, Porto Fino. Já vá se organizando, né? E também, antes de novembro, vamos ter um encontro microrregional em Florianópolis, né? Não confundam. Em outubro também vai ter encontro em Florianópolis, mas é microrregional. Tá na tela aí pra vocês. Antes desse encontro, em outubro, de Florianópolis, tem a programação de Cachoeira do Sul, os 4 dias com eventos, né? Seminário na quinta e na sexta-feira. Mas muito bem, quero cumprimentar aqui os nossos convidados. Temos de um lado Ronald Klassen. Boa noite, Ronald. Boa noite, Nicolas. Boa noite aí, Sérgio e os demais irmãos aí presentes. Já tava com saudades aí de ter um momento de comunhão com os irmãos aí. É muito bom. Tá certo. Ronald é de Maringá, Paraná. E também aqui do Paraná temos o irmão do Ronald, o Rogério Klassen. Boa noite, Rogério. Boa noite, irmãos. Uma alegria estar junto com os irmãos aí, né, novamente aí. Uma bênção aí, né? Que Deus abençoe esse momento aí conosco aí. Certíssimo, o Rogério é de Curitiba. Ok, meus amigos, todos sabem que temos o culto mundial no domingo já há alguns anos. É uma mensagem importantíssima, a gente dá o start aí nos grupos familiares, na segunda, na terça, já falando sobre culto mundial regando. Eu quero então começar com o Ronald aí. Ronald, rega pra nós um pouquinho esse culto mundial, o que tu recebeu? Assim, para mim, a primeira parte assim que marcou bastante foi quando o irmão falou da dica mensal, né? Ontem, no comecinho da mensagem, Deus trouxe ali falando sobre a dica e sobre a importância da dica. E eu, assim, por um tempo eu não acompanhei ela muito fielmente, assim, mas nas últimas dicas o Espírito Santo assim tocou meu coração e eu acho que me arrependi e comecei a levar a sério, né? E essa dica da libertação, que inclusive as últimas mensagens, Café da Manhã com Cristo, e acho que, se eu não me engano, a mensagem do culto mundial da semana anterior também falou sobre libertação, né? Para mim, esse foi um dos primeiros materiais que eu ouvi quando eu cheguei na igreja, né? Há praticamente 20 anos atrás. Sim. E ouvir agora de novo, assim, foi muito, muito bom, né? Ver coisas que Deus já tinha assim solidificado no meu coração já desde o início, e algumas coisinhas que ainda não tinha encaixado, né? Teve algumas mensagens, aquela do bloqueio espiritual e também a do poder latente da alma, uma delas que tinha 1, 2, 3 e 4, foram 2 mensagens assim que eu parei para pensar e eu precisei me arrepender um pouquinho de algumas coisas, né? Então, falando assim sobre essa questão da dica mensal, eu tenho procurado assim influenciar muitos irmãos aqui da cidade para ouvir também. E eu percebi que já na oração foi um pouquinho mais fácil, mas agora na libertação deu uma trancada assim, mais forte, né? Na irmandade assim. Mas quem ouviu já aproveitou bastante coisa. Então, para mim assim, o início da mensagem ontem falou sobre isso, né? E algo assim também que falou sobre as bodas, né? A gente não tá em jogo, né? Algo assim que é tão maravilhoso, um presente que Deus preparou para nós, e daqui a pouco a gente vai se envolvendo com outras coisas e pode ir para um lugar que a gente não quer ir, eu tenho certeza, né? Ontem Deus falou, né? Acho que é assim, que ninguém quer ir para as trevas, né? O choro e ranger de dentes, né? Não, nem é o plano de Deus para nós, né? Por isso a insistência dele, eu acho, é um amor muito grande que Deus tem por nós, assim, de insistir tanto para a gente escapar desse castigo e receber o prêmio, né? Sim. Então, eu acho que Deus é muito amoroso com a gente e acho que é isso que eu queria compartilhar assim de ontem, né? Perfeito. E aí, Rogério? Vou falar lá da vara de amendoeira, né? E do pão de amendoeira, né? Da passagem, né? É muito interessante, né? Ver quando realmente há uma frutificação, né? Nas nossas vidas daquele ramo, né? Porque nós estamos ali ligados a Jesus, né? E
E a pequenos momentos, muitas vezes, a gente não tem, assim, entendimento, compreensão, né? Mas depois que passa um período, a gente olha para trás e vê quantas coisas boas que realmente Deus fez crescer, desenvolver, mudar, né? E até no grupo familiar agora de noite, né? A gente assistiu uma ministração que falava sobre as talhas de vinho, né? Que a gente tem que se encher de água, né? E daí depois o milagre, né? De transformar em vinho vem do Senhor, né? Então muitas vezes a gente está tão preocupado em fazer, em se mostrar, em querer aparecer, em querer resolver, em querer dar jeito nas coisas, né? A gente tem uma coisa assim que hoje a gente faz pela rebelião, né? Ou pela rejeição, né? Ontem assim também foi falado, né? Um pouco disso. E é uma luta, né? Aqueles que gostam, né, de fazer as coisas, né, com rapidez e fluidez, sofrem porque tem que segurar e não podem fazer, né? Eu já sou o contrário, já sofro porque eu entro numa rejeição e não consigo fazer, né? Mas tudo isso Deus precisa trabalhar, né, na vida da gente, assim, para a gente fluir somente aquilo que Cristo quer, né? E somente o que agrada a Deus de fato, né? E muitas vezes a gente endurece o coração de um jeito ou de outro, mas Deus está ali segurando, trabalhando, né, na vida da gente para conseguir fazer a gente fluir, né, o vinho, o novo, né, o novo homem, né, o Cristo de fato através de cada um de nós, né. Mas é um trabalhar do Senhor, né. Deus vai, eu creio sim, né, que a palavra do Senhor fala que vai completar boa obra em nós até Cristo vir, né. Então a gente está na esperança, na fé aí, na convicção de que Cristo complete essa boa obra, né, em cada um de nós aí. Para mim, a mensagem trouxe assim um ar de recobrar o ânimo, né? Porque trouxe ali a afirmação do Senhor dizendo que Ele vai cumprir a promessa dele sobre a gente, né? E a promessa dele sobre a gente é a glorificação, né? Então, muitas vezes a gente olha para a situação do mundo, para a situação da nossa vida, né? Da igreja, e a gente desanima, né? Às vezes as coisas estão muito longe da vontade do Senhor, dentro de nós, fora de nós, e aquilo muitas vezes pode ser desanimante, né? Mas ontem, quando o Senhor trazia, né, que Ele vai cumprir a promessa dele de nos fazer frutíferos, né? De nos fazer fluentes do Espírito, né? Aquilo ali faz a gente recobrar o ânimo, né? E eu já creio que isso seja essencial, né? Para que a gente sempre faça as coisas com esmero para o Senhor. E eu queria ver com o Luciano como fazer, Luciano, para sempre carregar isso com a gente, para nunca esquecer desse fato. Pois é, estava aqui ouvindo o relato dos irmãos aí, né? O que chama atenção, assim, né? O que fica... Eu vou fugir um pouquinho da tua pergunta, assim. E ontem foi compartilhado sobre o que pregar, né? Somente coisas boas, assim, da Bíblia, né? E a gente fica analisando a mensagem, né? Realmente, Deus tem palavras que são fortes, mas não são ruins. Há muitos anos atrás eu conheci um pastor em Santa Catarina, e ele me procurou e me perguntou se na Igreja do Senhor existia alguma coisa específica sobre libertação. Mas eu sabia o que ele estava procurando, o que ele queria, né? Ele queria saber como é que se expulsava demônio, né? Para ser mais direto, assim. E eu disse, tem. Na época, acho que nós tínhamos 20 CDs, né, dessa escola aí. E ele disse, eu quero todos. Ele comprou todos. E eu pensei, que bênção, né? Depois que esse homem escutar isso aí. E ele comprou aquilo e ele nunca me fez um comentário sobre esse material. Nunca, nada. Depois de se passou muitos anos, eu encontrei ele de novo. E ele me tratava com muita indiferença, né? E aí, ontem eu ouvindo a ministração ali, eu disse assim, exatamente, né? A pessoa ouve, né? Pega um tema, né? Algo assim, pensa de uma forma e... É que nem a libertação, quando você fala de libertação no modo cristão evangélico sobre a terra, tu pensa, tu já imagina um pastor com a mão na cabeça de alguém dizendo, sai em nome de Jesus, né? E aí quando tu senta para escutar aquilo ali, tu vê que o endemoniado, às vezes, até o pastor tá mais encapetado do que o endemoniado, ele precisa de uma vida inteira para ser liberto, né? E outra ponto, assim, né, do culto mundial, assim, que me tocou, quando até o irmão usou ali um termo que é gaúcho, né? Irmãos de outros estados dizem o que é um pau seco, né? É aqui a gente fala, né? É um pau seco que não produz mais nada, né? E ali tem um ponto que preocupa, assim, né? Eu mesmo tenho meu segundo temperamento é melancólico. O melancólico gosta muito de se entupir.
Né? Quando ele não tá bem, ele se entope, assim, trava, ele nem ri nem chora, né? Mas às vezes ele tá amargurado, né? Então ele não dá fruto, não dá, ele se entope para dentro, e às vezes outras pessoas até olham e dizem, pô, o irmão espiritual tem controle, né? Tem um bom domínio próprio, mas não tem coisa nenhuma, aquilo tá tudo, às vezes tá tudo abafado, né? Tá com aquela cara de paisagem ali, mas não tem libertação ainda, ele não tem frutos, também precisa ser tratado e limpo pelo Senhor, né? Pois é verdade. Tudo que a gente ouve através do Ministério da Palavra, às vezes a gente pode falar, mas tá dura a pregação, né, tia? Não vê uma coisa boa para animar. Mas por que a gente tá pensando assim, né? Por quê? Talvez tenha muitos pontos aí onde o Senhor tá tentando tratar, mas às vezes a gente, por fechar a cabeça, fechar a mente, tu não quer receber mais nada. Eu já escutei isso aqui, né? Eu não preciso mais. A gente até falava disso na semana passada. Quando a gente se fecha para as coisas que a gente já ouviu, né? As coisas que Deus está trazendo de novo, que a gente acha que é muito básico, isso é um mau sinal, né? Primeiro que é falta da nossa humildade. A gente acaba perdendo a paciência, às vezes, de ouvir, né? Os pequeninos, pessoas que têm dúvidas, pessoas que estão ali para se queixar nos nossos ouvidos. A gente acha que não precisa fazer esse tipo de coisa, e eu vejo que quando a gente está entrando para esse caminho, né, quando isso começa a acontecer com a gente, tem coisa errada, né? Eu preciso me alimentar mais, tudo que eu estou ouvindo através do Ministério da Palavra precisa de alguma forma ser aplicado na minha vida. E você aí do outro lado, o que achou do culto mundial? Eu quero saber um pouco da cidade de Maringá. E Rogério, como é que estão as coisas aí pela igreja de Maringá? Como? Rogério é Curitiba e o aliás, o Ronald. Confundi os manos aqui. Amém. É os rorô. Bênção, né? Puxa vida, irmãos, eu tô aqui agora um ano e meio já, né? E nesse ano e meio, assim, Deus acrescentou aí algumas almas. A gente já tava com um grupo, assim... É um grupo pequeno, mas já tava um grupo mais expressivo, né? Sim. E recentemente, porque como são irmãos assim que vêm de várias experiências diferentes, a gente ainda está ensinando para eles muitas coisas aqui, né? Então eles estão aprendendo o que é editora, aprendendo o que é Pão de Judá, o que é rádio e TV Melhorar. Eu até estou contente que hoje eu fui convidado a participar aqui, porque eu já espalhei para eles, espero que eles estejam assistindo, para eles também conhecerem esse programa e poderem estar participando com a gente. Então essa parte sempre muito boa, né? A gente desde o início implantou um relógio de oração, um dia da semana aqui, que já de início já deu bastante efeito assim no coração dos irmãos. Como até foi falado recentemente, o relógio de oração ele não é muito fácil, né? A gente acaba descobrindo que a luta é mais contra a gente do que contra qualquer outra coisa, mas tem funcionado assim com dificuldade, mas tem sido muito bom. E hoje, essa semana, Deus me tocou que na verdade esse mês, eu devo tirar um mês de oração pela cidade, né? Eu fiz isso no começo, quando eu cheguei aqui, mas agora eu comecei a sentir muitos bloqueios se levantando de novo, algumas barreiras, e eu senti de tirar um mês, assim, intensificar as orações. E a estratégia que Deus me deu, que não é minha, a estratégia do livro Estabelecer o Modelo do Monte, né? Mas eu já tinha um mapa da cidade e eu tinha dividido ele em 12, né? Mas o que eu senti que Deus queria, assim, que eu vá 2 vezes nesse mês em cada região da cidade para orar, caminhar. Até porque eu ouvi algumas coisas, eu acho que nas últimas mensagens onde o irmão falou lá em Porto Alegre, né? Como foi difícil e teve aqueles momentos de dificuldade, gastou um tempo na oração e eu percebi que sempre tem sido uma dificuldade para mim parar para orar, né? A dica mensal da oração do mês anterior foi muito importante para mim, assim, para eu perceber isso. Então, agora eu comecei essa estratégia novamente e aí eu tô levando folhetos, deixando nas casas e aproveitando já divulgando um pouquinho a editora e o Pão de Judá também nessas regiões da cidade que eu não consigo assim ir em todas com a frequência. Então para mim também tem sido interessante ver a cidade
Até, falar a verdade, hoje senti uma opressão assim que fazia tempo eu não sentia. Quando eu decidi ir para a oração, aquilo deu um combate assim que é bom, né, sentir isso, perceber que toda a tensão no mundo espiritual que existe. E então, um resuminho assim. E a gente sempre eu tô cuidando de alguns casais, né, algumas famílias. Então, quando a família chega na igreja, eu sempre procuro fazer o cuidado mesmo assim para a pessoa entender o que está acontecendo, tirar as dúvidas, Ótimo. fazer ela engrenar no sistema da igreja, entender o que está acontecendo. E agora a gente está assim com duas famílias novas, uma já está mais firminha assim no processo, mas o jeito que Deus arrumou foi bem forte assim, né? Foi através de uma cirurgia cardíaca no chefe da casa, e aquilo ali deu uma abertura assim para a gente entrar na família. E semana passada a gente teve um casamento de uma ovelhinha nova aqui, que no casamento a gente teve a oportunidade de conversar com uma família também. E essa semana a gente começou uma espécie de um discipulado, né? Uma terapia espiritual, é uma mistura de tudo, né? Você vai lá na casa da pessoa e vai expondo o evangelho do reino, procurando aproximar a pessoa. E essa família é uma família cristã, evangélica, já de 30 anos, né? Deixa eu ver. Então, As imagine, estratégias são diferentes aí. a gente vai falar, eles já sabem toda a palavra de Deus. Sim. É só Jesus, se ele entrar ali na jogada, não adianta, precisa da unção, né? Precisa daquela revelação, daquele toque do Espírito na mente da pessoa, que foi o que aconteceu comigo quando eu cheguei aqui, né? Deus fez de uma forma sobrenatural. Eu creio que tinha muita oração também, né? Com certeza. Mas de uma forma sobrenatural fez eu prestar atenção nas palavras aqui, e aquilo conquistou meu coração, né? Então, Legal. eu sempre tenho procurado trabalhar dessa forma, é onde eu tenho conseguido ter algum êxito, assim, com a graça de Deus, dar algum fruto aí, se é que dá para dizer isso, né? Mas Sim. com a graça de Jesus aí. Amém? Ronald, só pra avisar, o pessoal que tu falou tá assistindo aqui, eles deixaram aqui, ó. Estamos aqui, Pastor Ronald, estão conectados aqui com a gente. Ó, Show de bola. Um abraço que bom, aí. obrigado, hein, gente. Glória a Deus. Um abração, pessoal conectado aí. Seja bem-vindo ao programa Novas do Reino. E a gente estava falando aqui, então, com o Ronald, né? Cada caso é um caso, cada ovelha, cada família que a gente recebe é de um jeito, né? Para abordar, e é só Deus para fazer essa obra perfeita, né? O que tem que ser liberado, o que tem que ser levado aí para essas famílias. E eu queria saber aí, então, do Rogério, né? A gente sabe que às vezes trocando estado, trocando cidade, já muda até a forma de a gente fazer o evangelismo. Como é que é em Curitiba? Como é que tá saindo as coisas, Rogério? Pois é, aqui em Curitiba a gente é tudo muito curitibano, né? Aí tem os irmãos assim que tem poucos evangelistas, né? Aí tem mais assim nos perfil, são mais tímidos, né? Mas eu creio assim, né, que a palavra, né, e através aí das redes sociais hoje que a gente pode alcançar muitas pessoas, né? A gente não tem ideia de como isso, né, pode chegar nas pessoas que a gente nem imagina, né? Então é uma ferramenta, né, que a gente tem utilizado assim para poder realmente divulgar, né, compartilhar, né, tá ali sempre mostrando realmente, né, o Cristo através aí da editora, né, o aplicativo do Pão de Judá e todo esse conteúdo, né? Mas para mim, assim, realmente, eu que não tenho muito perfil, assim, acabo, na verdade, tendo muita dificuldade, na verdade, desse evangelismo, né, de falar, de se comunicar muito, assim, acabo me fechando muito. Ainda mais depois da pandemia, assim, o pessoal de Curitiba, assim, tem se fechado, ficou com muito, sei lá, receio, medo de se ter novamente assim uma comunhão, né? Então esse é um bloqueio assim que o pessoal tem que quebrar isso, né? Porque já passou tanto tempo, né? Na verdade, e a gente precisa dos irmãos, né? A gente vê assim que a gente faz uma parte, né? Mas os irmãos têm continuidade, né? Tem tarefas, tem outras, né? Porque tem outras personalidades que as pessoas têm e muitas vezes a gente não tem, né? E a gente precisa dos irmãos, né? Do corpo de Cristo, do desenvolvimento, né? E daí nisso a gente acaba sentindo falta porque a gente, né, uma coisa que poderia crescer rápido e desenvolver,
muitas vezes a gente acaba tendo dificuldade de dar sequência, né, em certas coisas, e nem consegue, né, porque acaba não tendo assim a quantidade de povo suficiente para poder também fazer outras atividades, né, que para dar desenvolvimento aí na obra, né. Uhum. Ok, e aí meninas, como é que tá essa movimentação aí? Teve muitos comentários, né, sobre qual vai ser a dica, né, deixa eu ir achando aqui pra gente já ir colocando mais ideias para vocês que estão ouvindo aqui. Vamos ver o palpite: seminário Amar e Apacentar, encarnação, intensificação e glorificação. Interessante. Livro Rebanho Curado. A Janaína também trouxe aqui do personagens bíblicos. O livro, né? Partilhando nossas fraquezas, minhas testemunhas. Vamos ver o que mais. O Bem Imitação da Vida, CD Iluminação, Seminário Gerar e Cuidar. Gerar e Cuidar foi várias vezes aqui, ó. O pessoal Tá perto, tá quase aí. Seminário Amar e Apacentar, o Corpo de Cristo. Não sei, eu acho que eu vi um acerto, hein? O pessoal tá com um faro bom aí, né? Pois é. Os sinais seguem a fé. Eu acho que todos os materiais da editora estão aqui nos comentários. Foram muitos comentários. Queria trazer uma pergunta para o ministro com o culto mundial de ontem. Qual que é a essência que o Espírito quis deixar nessa mensagem? Foi falado sobre o ramo de amendoeira, mas foram trazidos vários pontos, né? Não sei se o Senhor tem algo a trazer para a igreja partindo desse versículo, dessa palavra. Eu vejo assim, a gente fala tudo sempre a mesma coisa, com abordagem diferente. E faz anos que Deus faz uma volta, né? Usando uma estratégia de exposição diferente do mesmo tema. Mas ontem eu senti assim, que está próximo de Deus dar uma demonstração de restauração, de como vai fazer uma restauração na cadeia de autoridade da igreja. Que, sendo bem franco assim, não existe. Né? Não existe. O pessoal não tem familiaridade com esta parte do reino, não conhece. Outros conhecem, mas não dão a mínima importância. E tem os que não acessaram nada ainda e realmente desconhecem o assunto. E nós sabemos que quando Israel, aquela experiência do passado, passou por essas dificuldades, como a igreja primitiva também, Deus teve que fazer uma intervenção muito forte para botar em dia as coisas. Sim. Porque onde Deus não é respeitado e as pessoas não são sujeitas ao Senhor, aí a obra tranca e não vai à frente, porque vira uma anarquia silenciosa e com aparência de espiritualidade. Nem tem assim nada que a gente possa ver de dentro da igreja, algo que possa ser localizado como escandaloso. Não tem. Não tem uma rebelião explícita, manifesta, não tem assim de forma genérica, não. Mas está tudo incubado e isso aí prejudicou tremendamente a obra de formação do corpo de Cristo e a glorificação da igreja. Está travado nesse tema. Veja o esforço divino do Espírito Santo, através das dicas mensais, fazer um alerta para a gente colocar em dia muitos itens que estão perdidos completamente. Mas como são poucos os que acompanham a dica mensal, eu quero dizer para os irmãos assim que a maior audiência na mensagem de edificação é 450 máquinas no inédito. Aí depois vai a 3.000 no máximo as visualizações, que também não é uma coisa completa como deveria ser, né? Então, esse número de irmãos que nós temos, os membros ativos, com esperança de glória, é muito pouco.
é muito pouco com relação ao número de pessoas que estão regeneradas pelo Senhor. Sentir que Deus vai mexer nesse ponto da igreja, porque tudo começa pela ordem, né? A ordem é o primeiro item. E não se trata, assim, de rebelião contra a autoridade representativa. Eu estou falando sobre a autoridade direta de Deus que está negligenciada também, né? Sim. A igreja hoje está, assim, o Ministério da Palavra passa o pior momento de toda a história da minha vida. É o pior momento. As dificuldades são imensas, né? E a igreja está passiva, não está sentindo nada. Parece que nós não somos um corpo, né? Nós estamos sendo atacados, assim, por Satanás, assim, muito violentamente, assim. E Deus permite isso para ver se o povo se acorda. Mas o povo está ligado nas coisas da sua própria vida, sabe? Sim. Então, se dá uma martelada no dedo do pé, ninguém sente dor no corpo, entende? Então a coisa tá difícil, tá difícil. Deus vai ter que arrumar isso aí, porque eu não tenho a menor ideia como é que ele vai fazer. Sim. Pois é, e a gente tem ouvido aos poucos, né, Sérgio, de partes isoladas do corpo, que vem em tribulações, e parece que é trabalhado em massa às vezes, mas na verdade é Deus tentando nos tirar dessa passividade, quando vem essas turbulências, assim, que uma coisa traz a outra. Mas é histórico isso. Sempre que a igreja enfrenta muitas perseguições, tribulações, o povo se une. Aqui não está acontecendo isso. Sim. Entende? Uhum. Então o egocentrismo realmente está acima da média de tudo que a gente já viu no passado. Pois é. É verdade, a gente vê isso, né? Isso é muitos anos atrás, a gente para olhar na Bíblia, da época de Moisés, Josué, né? Medita no livro da lei, serás bem-sucedido. Agora, se tu parar de fazer isso, né? Começar a dar espaço para outras coisas, vai chegar a tribulação, porque tem que ajustar, né? Deus quer as coisas perfeitas para o povo dele. Meus amigos, a gente está chegando aqui no final já desse compartilhar, só esperar a trilha virar agora para dar aquela animada. A gente tem a dica mensal para liberar para vocês aqui. Vamos ver se tem acerto, não sei. As gurias vão passar aqui rapidamente, enquanto a gente vai pegando as considerações finais dos nossos queridos convidados, presbíteros e irmãos de sangue também participando aqui. Até me confundi antes os nomes, né? Os irmãos Rorô, é isso, Ronald? Já vou pegando as considerações finais. Amém. Isso aí que o irmão compartilhou agora, quando eu estava aqui meditando sobre a vara da amendoeira, teve uma situação que Moisés foi testado, né? Houve um teste lá para mostrar quem que representava realmente o Senhor, né? E ali Deus colocou naquela situação todos aqueles rebeldes, aquelas pessoas que estavam contra Deus, né? Contra Moisés, mas na verdade elas estavam contra aquilo que Deus tinha decidido levantar. E quando hoje foi falado aqui sobre alguns assuntos, eu lembrei que eu também, uma época, achei que a palavra estava dura, né? E eu queria só deixar esse comentário rápido, assim. Eu estava amargurado e eu aceitei um papel de vítima, de que eu era um coitadinho. E aí eu me amargurei até com Deus, né? Aí, lógico, você escuta uma palavra que te condena e você tá com esse sentimento todo no coração, você não vai achar aquilo, não vai conseguir entender, não vai receber nada, tudo fica bloqueado. E eu precisei me arrepender de tudo isso, e graças a Deus o Senhor me deu chance, né, de me humilhar e receber a graça de Deus, de ouvir de novo a palavra e reter aquilo que é edificante, que faz tão bem para nós, né? Quem não está conectado no ministério aí vai ter dificuldade mesmo, porque é aqui que a gente recebe o fortalecimento e sustento da nossa fé, né? Amém? Ronald, muito obrigado pelo teu compartilhar. Chamou atenção aqui no YouTube, tem 212 máquinas conectadas só no YouTube, somando com as outras, as Voxels e Facebook, dá 250 máquinas. O pessoal quer saber a dica mensal. Mais 2 minutinhos e a gente já vai estar liberando. Agradeço ao Rogério, muito obrigado, Rogério. Obrigado, eu que agradeço aí, né?
poder participar e ter esse momento com os irmãos aí, uma grande alegria mesmo. E a gente tem que lutar, né, irmãos? Não desistir aí, perseverar até o fim aí, né? Fica a dica.